Olá, minhas amigas, meus amigos, boa noite para nós. Desculpem a voz, hoje ela está um pouco de taquara rachada, mas está tudo bem. Estamos começando mais um programa Força do Espiritismo, pelo Espiritismo.net, pela FEB Lives, pela TV SERG, pela TV IDEAC, pela Web Rádio Fraternidade, pela Web Rádio Amigo Espiritual e pela Associação Espírita Célia Xavier. Hoje nós iremos conversar com uma amiga muito querida, trabalhadora do movimento espírita aqui do Rio, e também é uma das diretoras da nossa federativa aqui do Rio, o nosso querido Sérgio. Estamos falando da nossa amiga Ana Rosa Airão. Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, Tiago. Boa noite, amigos. Uma alegria a gente estar aqui junto hoje. Pois é, depois de defender um doutorado... Tiago! Fica um pouco mais tranquilo, né, minha amiga? Fiquei um pouco mais tranquila, graças Pois a é, Deus. muito bem. Bom, a Ana estará falando para nós de um tema muito interessante, instigante, que é André Luiz e a neurociência. Vamos descobrir hoje o que tem a ver André Luiz e a neurociência. Ana, a palavra é sua, fique à vontade. 40 minutos, depois eu retorno para o nosso bate-papo. Tá bom. Antes da gente começar, Tiago, essa apresentação de slide, né, que a gente sempre separa, eu acho que é muito legal a gente, com quem está assistindo, a gente pensar assim, o que é neurociência, né? Essa é a primeira coisa, né? É neurociência ou neurociências? Então, são dois conceitos que, assim, os dois dizem a mesma coisa, né? Neurociência é o conjunto das ciências que estuda o sistema nervoso, que estuda o cérebro, o funcionamento do nosso sistema nervoso, da nossa mente. E aí a gente pode olhar elas como um grupo único, um pouquinho da psicologia, um pouquinho da medicina, um pouquinho da biologia, um pouquinho da genética, da sociologia e da antropologia. Ou a gente pode chamar neurociências, quando a gente vai falando das partes de cada uma dessas ciências que estudam o funcionamento cerebral, do sistema nervoso. Eu, particularmente, eu prefiro chamar de neurociência, porque é a minha lógica, né? Mas as duas correntes são muito bem aceitas. Eu acho que quando a gente constrói, né, uma estrutura onde as coisas se interagem, né, onde os seus componentes interagem, se interconectam de uma forma mais harmônica, acho que é mais tranquilo do que quando a gente tem vários pedacinhos, né, que a gente vai tentando conectar, pegar um pouquinho ali, quando a gente já constrói mais harmônico. Mas isso é uma opinião pessoal, né? E a neurociência, ela é algo que realmente faz parte, né, da minha vida já há muito tempo, é algo que eu gosto demais de estudar, me dedico a estudar. E quando a gente é espírita, a gente vai aprendendo a olhar a realidade através da lente do espiritismo. Então, desde muito cedo, quando você vai tendo contato com a doutrina espírita e a vida e a doutrina espírita e a vida e a doutrina espírita, você vai integrando aquele conhecimento, aquele saber que a doutrina espírita traz e que é estruturado, organizado de uma forma única, você vai integrando ele ao seu dia a dia. Então, quem é espírita há muito tempo, quem estuda desde cedo, né, tem muitos anos assim de convívio com a doutrina espírita, com as reuniões mediúnicas, não consegue imaginar olhar a vida sem pensar em reencarnação. A reencarnação, ela entra na sua lógica, ela passa a fazer parte da sua lógica diária de vida. Então, quando a gente tem esse convívio então estreito com o conhecimento, né, esse estudo da doutrina espírita, mesmo na nossa vida profissional, a neurociência faz parte da minha vida profissional, a gente vai, de alguma forma, conectando, fazendo paralelos, organizando o nosso pensamento a partir desse saber que a doutrina espírita traz para a gente. Então, da onde que surge, né, esse
desejo de André Luiz, trazer André Luiz para essa pauta de hoje? Primeira coisa que André Luiz é médico, eu também sou médica. Então, sempre tive uma curiosidade muito grande, desde muito jovem, e ler as obras de André Luiz e ver como um médico do outro lado enxerga uma série de situações que a gente vive no nosso dia a dia, de pessoas com problemas de saúde, das doenças mais difíceis ou mais fáceis de serem curadas, do impacto da espiritualidade na saúde do indivíduo. Isso tudo André Luiz já traz através de Chico Xavier, né, desde 1947, que foi, por exemplo, No Mundo Maior, que é um livro que eu gosto muito, fala muito sobre o sistema nervoso. Então, a gente vai há muito tempo estudando isso. E aí, a gente também tem um olhar, e eu tenho uma admiração pessoal pelo espírito André Luiz, pela pessoa André Luiz. Porque ele tem uma jornada fantástica de crescimento e que ele humildemente compartilhou com todos nós. Então, quando a gente ouve falar, né, vocês já devem ter ouvido em alguns momentos a jornada do herói, né? O Jorge Lucas construiu Star Wars a partir da jornada do herói. Gente, quando a gente vai olhar André Luiz cumpre todas as etapas da jornada do herói ali em nosso lar, né? Desde as dificuldades muito grandes porque ele passa, encontrar pessoas que vão poder orientá-lo. Ele aprende com essas pessoas, então a gente tem o Clarencio, tem a Narcisa. Naquela convivência com eles, ele aprende coisas novas, descobre nele potenciais que ele não conhecia, e depois ele vai passar por um desafio sozinho, que é retornar para sua casa, né? Lidar com o segundo marido da sua viúva, né? Da esposa que ele tinha deixado, lidar com as questões dos filhos, e naquele conflito, naquele desconforto, naquela situação ali difícil, ele pega tudo que ele aprendeu em Nosso Lar e vai colocar em prática. E ao final, né, do livro Nosso Lar, ele é recebido com parabéns, com a alegria dos amigos e se torna um cidadão de Nosso Lar. Então a gente vê ele fazer toda essa trajetória desde alguém que é desafiado, encontra um caminho de aprendizado, seus mentores, né, seus amigos, é desafiado por uma situação que parece quase intransponível e ele retorna, então, trazendo um conhecimento novo. E aí compartilha com a gente esse conhecimento novo. Então, quando a gente olha André Luiz sobre esse ponto de vista, a gente vê nele a pessoa, o indivíduo, a individualidade que conseguiu superar óbices muito grandes e retornar humildemente para compartilhar tanto as suas dificuldades quanto os seus aprendizados conosco de uma maneira muito generosa. Então, eu tenho uma admiração ímpar por ele e realmente eu vou falar dele como se fosse alguém, assim, né? É alguém, é alguém que a gente precisa ter ao nosso lado e conviver bastante com a obra dele. Então, vamos falar um pouquinho sobre André Luiz e neurociência. Eu acho que agora, Jailton, você pode colocar a janela do... Isso, obrigada, amigo. Então, vamos conversar aqui um pouquinho. Então, já falamos sobre neurociência, o que é. E aí a gente vai pensar, poxa, mas neurociência não é uma coisa muito nova, né? A gente tem que voltar atrás e pensar, lembrar lá de A Caminho da Luz, onde Emmanuel nos fala dos engenheiros siderais construindo o nosso planeta. E aí a gente vai pensar que Jesus, que coordenou toda essa equipe, com certeza participou também da organização do quê? Do funcionamento cerebral, do planejamento do nosso cérebro, participou e acompanhou com os biólogos, os engenheiros genéticos, né, do espaço, toda essa preparação da evolução até que a gente chegasse ao ser humano e como o sistema nervoso desse ser humano funciona. Então, Jesus, que a gente recebe, né, a gente tem essa percepção dele, às vezes, dessa imagem
sempre muito simples, muito humilde, muito acessível, muito carinhoso, né, conosco, ele também tem a sua faceta de conhecedor das leis que regem o nosso planeta, leis físicas, químicas, biológicas, não só das leis espirituais. Então, quando Jesus faz algumas afirmações no seu dia a dia, traz para a gente, né, algumas provocações, como, por exemplo, né, a cada dia basta o seu mal. Isso hoje a ciência está falando de mindfulness, que é você estar pensando no momento presente, você se conectar com o momento presente, como isso é importante para o cérebro, como isso previne doenças e transtornos de saúde mental. Quando Jesus diz assim para a gente, onde está o seu coração, onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. E aí a gente pensa, né, que hoje a gente sabe que aquilo que ocupa a nossa mente, a nossa emoção, o nosso pensamento e a nossa emoção é quase como uma realidade para o nosso cérebro. É uma construção de realidade interna para o nosso cérebro. Então, Jesus, né, em frases aparentemente curtas, simples, e que seriam frases para nos levar a viver com maior bem-estar, ele está trazendo ali fórmulas de comportamentos, fórmulas de indicações, né, de vivências que podem mudar a maneira como o nosso cérebro funciona e nos proporcionar mais saúde mental. Então, o que a gente está falando hoje aqui de André Luiz, na verdade, não é uma novidade do André Luiz, né? Ele que traz isso. Na verdade, isso é uma descoberta de coisas que já existem e que André Luiz vai trazendo à tona, mas que começa muito lá atrás com a construção do nosso planeta, por Jesus e os engenheiros siderais. E aí a gente precisa mergulhar nessas nossas raízes, né? Qualquer assunto, isso eu vi uma vez o Divaldo falando, achei isso tão interessante, que ele falou assim, que ele podia responder sobre qualquer assunto à luz da doutrina espírita. E aí, quando a gente vai pensando, a gente, né, olha e visita o livro dos Espíritos, e visita a Gênese, e visita o livro dos Médiuns, o Evangelho, a gente vai olhando e vai dizendo assim, gente, tudo que a gente for pensar e que a gente for olhar na ciência, desde das ciências humanas até aquelas mais tecnológicas, a gente vai ver que existe ali no livro dos Espíritos, existe na codificação alguma conexão que pode iluminar, né, esse conhecimento que a gente está adquirindo na vida material, que pode dar para a gente abrir uma janela a mais de reflexão. Então, a gente precisa estudar, né? Estudar os assuntos que nos interessam, os assuntos que nos apaixonam, também à luz da imortalidade, para que eles ganhem raízes profundas. Essa é a minha provocação para a gente estudar a neurociência à luz de André Luiz. E eu vou começar falando um pouquinho sobre o pensamento, né, sobre a importância da gente discutir o pensamento. Então, hoje, nesse programa, nós estamos aqui juntando dois aspectos. O paradigma espírita, o nosso trabalho hoje é sobre o paradigma espírita, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. O paradigma espírita com conhecimentos de anatomia, de funcionamento cerebral que a gente já tem hoje, que a neurociência traz, para que a gente possa mergulhar um pouco melhor nesse mundo do espírito imortal e nos entendermos melhor, e nos conectarmos conosco mesmo e com a divindade de uma forma mais profunda. Então, André Luiz, em Nosso Lar, ele tem uma grande experiência, né, de organização, de entender como o pensamento, como a disciplina, como as nossas emoções afetam o nosso ambiente, o nosso corpo perispiritual, o nosso corpo físico, ao longo de toda a sua obra, né, toda a série que ele psicografa com o Chico, ele vem passo a passo, ora enfocando mais a questão dos desencarnes, do desenlace, como é em Obreiros da Vida Eterna,
ora enfocando o papel da oração, como é entre a terra e o céu, ora se aprofundando no funcionamento cerebral, como, por exemplo, é no mundo maior, ora dando uma ênfase, um mergulho na ciência, como é em Evolução em Dois Mundos. Então, em cada uma das suas obras, a gente vai ter aspectos muito ricos que vão sendo desenvolvidos e que estão sendo trabalhados pelo nosso doutor André Luiz. E aí, a primeira questão para a gente poder desenvolver essa temática do pensamento é sobre a questão mente-cérebro. Hoje, isso é uma grande discussão dentro da neurociência. Existe diferença entre a mente e o cérebro? A mente e o cérebro são uma coisa só? O cérebro produz a mente usa o cérebro como um instrumento? Essas são questões que ainda não estão definitivamente respondidas pela ciência dos encarnados. A ciência que nós hoje chamamos, né, essa construção coletiva chamada ciência, e que tem sua própria metodologia, que tem sua epistemologia, sua linha de trabalho filosófico, dependendo, é claro, né, dos diversos grupos que estão ali atuando, ela é entendida pela maioria, popularmente, né, pela população em geral, e até por muitos cientistas, como materialista. A ciência, ela é materialista. Eu acredito que vários de vocês já ouviram essa afirmação. Só que isso é algo que a gente tem que transformar numa pergunta. A ciência é materialista? A gente tem já alguns séculos, e houve um momento em que isso foi muito importante para o desenvolvimento da ciência, a cisão entre a ciência e a religião. A gente tem ali, né, ao final da Idade Média, uma separação entre o que é ciência e o que é religião. A religião passa a tratar daquilo que é tido como fora do mundo natural, fora do mundo material, coisas inexplicáveis como a vida espiritual, fenômenos espirituais, vida após a morte. Isso não diz respeito mais à ciência, isso vai dizer respeito à religião. E a ciência vai ficar com aquilo que pode ser, principalmente naquela época, identificado através dos instrumentos e medidas, pesos, identificação de determinados aparelhos para identificar ondas de rádio, ondas eletromagnéticas. Então, a ciência ela passa a ser pautada por coisas que a gente traz do mundo objetivo, que a gente traz do mundo que pode ser medido, pesado, que pode ser aferido. Então, essa visão que já tem, né, vamos dizer, mais de 300 anos para cá, essa visão ela vai fazendo com que, durante muito tempo, o homem passe a encarar a ciência como algo que estuda só a matéria palpável, ou pelo menos que pode ser aferida, que pode ser delimitada por determinados instrumentos e determinados métodos. Aquilo que o homem não consegue entender, não consegue explicar, ou não consegue medir pelos instrumentos que ele tem até o momento, pelas suas limitações técnicas, é tido como algo fora da ciência, e aí fica no religioso, no espiritual, no maravilhoso. Essa ciência, né, que se aprofunda e se mergulha no mundo material, ela começa a ter cada vez mais desenvolvimento tecnológico e explicar cada vez mais em minúcias o mundo material. E aí surge uma ilusão de que o homem vai poder entender tudo se ele souber cada vez mais detalhes, se ele souber cada vez mais como funcionam as coisas da vida. Então, ele se dedica a estudar as moléculas, os átomos e depois os componentes do átomo, os elementos subatômicos. O homem vai se dedicar a estudar o corpo humano e cada vez mais ele vai mergulhando nos órgãos, nos tecidos,
das células, nos componentes celulares e nas moléculas que formam os componentes celulares, e aí se cria uma impressão de que quanto mais detalhes nós soubermos sobre as coisas, sobre o funcionamento das coisas, nós poderemos entender o funcionamento da vida. Só que isso não aconteceu, né? Nós hoje, por exemplo, sobre o cérebro, sabemos cada vez mais sobre o funcionamento do cérebro. Temos aparelhos cada vez mais potentes, capazes de nos mostrar em detalhes o funcionamento do cérebro, mas ainda não entendemos realmente como ele funciona. Algumas coisas reflexas mais simples, né? Uma área do cérebro que causa um movimento, uma área do cérebro que vai causar uma determinada reação no corpo, isso é mais fácil de se traçar os mecanismos, mas as funções mentais superiores, as funções cognitivas, que são aquelas que nos diferenciam dos demais animais, aquelas que diferenciam a nossa espécie, o ser humano, a capacidade de criar, de pensar, a capacidade de se planejar, a capacidade de refletir sobre a sua própria existência, sobre a sua morte, sobre tudo isso que nós estamos falando aqui, isso ainda não é explicado pela ciência. Mesmo com a década do cérebro, mesmo com o projeto Genoma, com tudo isso, ainda não se sabe qual é a origem da consciência, nem onde a consciência é produzida, onde ela está sediada. Então, hoje existe uma discussão muito grande entre os neurocientistas, uma discussão mundial sobre esse viés materialista. Se passou a negar o espírito, se passou a negar a alma, ou se passou a negar a consciência, ou algo a mais do que o corpo material. E assim, eu estou usando esses nomes todos porque a gente está falando num programa espírita, mas eu estou trazendo para vocês uma discussão, que é uma discussão hoje dentro desse meio científico. Então, são vários nomes que são utilizados, religiosos, como espírito e alma, e outros como apenas consciência, mente, o eu, né? Se ficou nessa ciência materialista, ela se negou a estudar essa consciência de uma outra forma, porque ela não consegue ainda explicar. Então, hoje, muitos cientistas dizem que isso não é uma postura científica. Você negar algo que só porque você ainda não consegue estudá-lo da forma suficiente, sendo uma forma adequada. Então, hoje, existe uma discussão grande de que a ciência ela não tem que ser nem materialista, nem espiritualista. Ela não toma partido. A ciência ela vai estudar as situações, os efeitos, as consequências na busca de causas. E que ela não pode retirar dessa equação, dessa discussão, nenhum elemento, porque o cientista não acredita, ou porque os cientistas se preocupam, e é justa essa preocupação de misturar coisas religiosas, de misturar inverdades, pseudociências, com aquilo que é científico. Ao invés de ter medo ou negar a priori, o que precisamos é ter instrumentos adequados, metodologia adequada para estudar coisas que nós ainda não dominamos e desconhecemos, e é assim que a ciência avança. Buscar coisas desconhecidas, acreditar que existe algo mais, buscar instrumentos e métodos capazes de estudar e mergulhar nesse algo mais. E isso é hoje algo que a neurociência está buscando. Então, a gente tem hoje uma discussão muito grande sobre a existência de provas, né, já suficientes para dizer que existe algo além do corpo físico, além do corpo material. Existe algo que está além do cérebro, porque quando o cérebro para de funcionar por alguns momentos, como é, por exemplo, uma experiência de quase morte, existe memória, existe pensamento, existe cognição, existe reconhecimento de ambiente nas experiências que as pessoas trazem quando vêm de uma experiência de quase morte. A narrativa de quem vem de uma experiência de quase morte, ela consiste em luzes, sons, cores, móveis do ambiente, movimentos que as pessoas faziam, quadro que existia na parede. Então, isso traz para a gente a percepção de que existe uma consciência
independente do cérebro estar ali naquele momento funcionando ou não, porque naquele momento o cérebro está sem oxigenação, então o córtex cerebral não está funcionando. Então, hoje, a ciência está nessa dicotomia, discutindo, né, onde ou o que existe além do cérebro, né? E a gente, uma série de cientistas, trabalham com a hipótese de que o cérebro é um instrumento da consciência. Ele é um órgão de expressão dessa consciência. Quando ele está doente, quando ele está com alguma lesão, essa consciência não consegue se expressar adequadamente. Mas isso não significa que esse eu, essa consciência, ela tenha acabado. Então, isso hoje é uma discussão muito ativa dentro do meio científico da neurociência. E aí a gente agora vai entrar, então, toda essa nossa discussão daqui para frente, ela vai concorrer dentro do paradigma espírita. Qual é o paradigma espírita? É o paradigma da sobrevivência da alma, da imortalidade. O que eu conversei antes é aquilo que os cientistas estão ainda tateando, discutindo com os nossos instrumentos materiais. Mas a gente tem aqui agora uma outra discussão, que é o conhecimento que a doutrina espírita agrega, que a mediunidade do Chico Xavier abriu essa possibilidade da gente ter contato com a obra de André Luiz e a gente trazer reflexões que a neurociência, do ponto de vista material, ainda não consegue trazer e que a gente vai agregar a nossa discussão. Tiago, Jailton, coloca para mim, por favor, no interno, aqui no nosso chat privado, até que horas eu posso ir, porque essa discussão é muito apaixonante, eu vou ficar aqui lembrando os milhões de histórias para contar, por favor. Então, o que a gente... Né, uma das coisas mais interessantes no Livro dos Espíritos é quando eles falam para a gente sobre o pensamento. Né? O pensamento é a marca registrada de quem nós somos na criação, a nossa capacidade de pensar. Então, quando a gente vê ali que André Luiz fala nos mecanismos da mediunidade, nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador, tudo que nós vemos, a criação do universo, os mundos, nós mesmos, o nosso espírito, ele é fruto do sonho de Deus, da criatividade divina, do pensamento divino, se nós podemos dizer assim. E nós, seres criados por Deus, que temos a habilidade de pensar, também somos capazes de criar. Nós somos um espírito que pensa. Nós somos os seres inteligentes da criação, com potência para criar através da nossa força mental. E André Luiz e os espíritos vêm nos falando de que, através desse pensamento, nós podemos influenciar no nosso ambiente externo, mas também os outros seres que permeiam a criação ao nosso lado, desde outros espíritos, como também, né, dos animais, dos vegetais, da matéria, do átomo, o nosso pensamento influenciando nos efeitos sobre a matéria, como discute a física quântica. Então, a gente precisa, né, e aí esse pensamento é de Emmanuel, lá em Pensamento e Vida, o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Tudo aquilo que a gente pensa é nesse fluxo divino que a gente vai mergulhar. A nossa vida, né, o nosso pensamento, ele vai refletir quem nós somos, qual a vida que nós construímos e para onde nós estamos caminhando. Passando o próximo aqui. A gente poder entrar logo em André Luiz, né? E aí, André Luiz vai nos falar sobre o cérebro. O cérebro é um órgão fantástico, né? Se a gente for ver lá em Mecanismos da Mediunidade, André Luiz fala que o cérebro ele foi criado, né? O cérebro ele é um tesouro. Ele é um tesouro que a gente precisa olhar
materialmente, não existe nada como ele, né? A gente costuma, às vezes, ouvir assim, o cérebro é o computador mais perfeito que existe. Não, o cérebro não é um computador. O cérebro, ele é um orgânico, ele é formado por componentes vivos. Os neurônios, as células que compõem, né, que estão ali junto com os neurônios, compondo o cérebro, as células da glia, o nosso cérebro, ele é vivo, ele é orgânico, ele não é uma máquina. Então, ele se regenera, ele se recompõe, ele constrói novas conexões, ele constrói novos caminhos. Ele é vivo, ele precisa de repouso, ele precisa de nutrientes, ele precisa de oxigênio, ele precisa do sangue circulando, ele precisa que a gente faça atividade física para ele funcionar direito. Então, ele é orgânico, ele é vivo, ele não é uma máquina, ele é muito melhor do que qualquer máquina. E aí a gente vai vendo que, além disso, André Luiz vem nos trazendo o que o cérebro produz do ponto de vista espiritual. Por meio do cérebro se exteriorizam ondas que vão marcar o quê? A nossa individualidade. Quem nós somos? O nosso pensamento, os caminhos, as conexões cerebrais que nós criamos através do nosso pensamento, aquilo libera ondas que, para todos aqueles que sabem ler essas ondas, os espíritos, né, aqueles que não sabem conscientemente, mas que sentem essa influência, isso diz de quem nós somos, da onde nós estamos ocupando o espaço, como nós estamos ocupando o espaço na vida. Nós somos viajantes do cosmos. Todas essas falas, entre aspas, são de André Luiz, aqui nesse momento de mecanismos da mediunidade. Viajantes, né, desse universo, mergulhados num vastíssimo império de ondas. Ondas que todos nós emitimos e que todos nós estamos recebendo, mas que a gente só recebe e emite aquelas com as quais a gente está afinado. No nosso campo mental, a gente está expressando tudo aquilo que a gente já adquiriu ao longo da nossa evolução e também todo o nosso esforço. Então, existem ondas mentais, que André Luiz nos diz, que são aquelas que qualquer um emite só porque está vivo. E existem aquelas ondas mentais que são emitidas de quem tem o hábito da meditação, de quem tem o hábito da oração, que são ondas poderosas para modificar a realidade. Então, as ondas mentais vão mostrar só o fato de estar encarnado, você já vai estar emitindo, mas aquilo que você se dedica, aquilo que você contribui, vai fazer com que você construa a sua expressão e o espaço que você ocupa. André Luiz vem nos falando sobre essa corrente de partículas mentais no qual nós estamos mergulhados, né? Nós estamos o tempo todo recebendo e enviando. O tempo todo nós estamos sendo agentes de uma indução mental e o tempo todo nós estamos sendo também sofrendo a recepção, sofrendo sobre a indução mental daquelas correntes que estão na nossa sintonia. Então, a gente tem correntes de pensamento que nós emitimos, com quais nós vamos nos conectar com aqueles que estão no mesmo caminho, na mesma sintonia que nós. Então, a gente vai falando assim, olha só, que é o terceiro ali, o terceiro item. A indução mental é tanto maior quanto mais amplas se evidenciam as faculdades de concentração e o teor de persistência no rumo dos objetivos que demanda. Quanto mais nós pensamos numa coisa, quanto mais nós fortalecemos uma linha de comportamento, mais aquilo se perpetua, mais forte, mais fácil. E aí a gente vai vendo que no nosso cérebro um hábito ele é muito forte. Um hábito, às vezes, nos leva a fazer coisas sem que a gente pense, sem que a gente nem raciocine mais, e nós estamos já entrando naquela ação, naquela sintonia. Então, hoje a gente sabe que para mudar um comportamento, é preciso criar uma mudança no caminho neural, né? Nos circuitos neurais que a gente está vitalizando, que a gente está reforçando.
Então, a gente precisa fazer uma mudança mental para que essa mudança se torne uma mudança física, concreta no cérebro, nas células, nos neurotransmissores. Quando a gente consegue, com muita disciplina e insistência, fazer essa mudança comportamental e a gente se mantém persistente naquela mudança, ela se consolida. E aí ela passa a ser nosso patrimônio. Então, a gente vai o tempo todo vendo que orientações de conduta, de reforma íntima, de reflexão, de mudança, sem culpas, sem remorsos, de esperança no futuro, de mudança para o futuro. Quando a gente consegue trilhar esse caminho, a gente está fazendo uma mudança mental, que vem do espírito, que vai levar a uma mudança física no nosso próprio cérebro. Com quem a gente está conectado, né? André Luiz nos diz assim, que emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se assemelham. Essa ideia se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos em comunicação com todos aqueles que exposem o nosso modo de sentir. Então, se eu sou ciumenta, eu vou me conectar com todos os ciumentos do universo, não é só o vizinho, nem alguém que mora aqui perto de mim. Se eu sou uma pessoa que tenho esperança, eu vou me conectar com todos aqueles que estão emitindo ondas e estão no fluxo da esperança. Onde quer que eles estejam, se eles estão lá em Júpiter, se eles estão no Sol, se eles estão no Polo Norte, não importa. As ondas para o pensamento não existe distância. Então a gente consegue, se a gente refletir, escolher com quem a gente deseja se conectar, escolher que caminhos neurais a gente quer desenvolver, que conexões cerebrais a gente quer apresentar, quer construir. Isso nos diz André Luiz e nos dizem os nossos estudiosos da atualidade. O mundo de formas-pensamento determinam o compulsório intercâmbio com as mentes encarnadas e desencarnadas. É onde nos movimentamos espiritualmente. Se eu construo e reforço uma linha mental para mim, mesmo que eu queira sair dela, eu vou precisar lutar contra aquela tendência. Então, por exemplo, um hábito alimentar. Se desde muito cedo o nosso hábito é um hábito saudável, é mais fácil, na vida adulta, manter um hábito saudável. Mas se desde muito cedo o hábito alimentar foi um hábito ruim, é difícil na vida adulta, você luta para fazer uma dieta, você luta para se reeducar alimentarmente, e volta e meia você está escorregando, tendo que começar de novo. Por quê? Porque lá quando você era criança, pensamentos, comportamentos criaram conexões neurais e se materializaram ali no cérebro. E agora você tem que vir e refazer, como diz Emmanuel, através da disciplina, as conexões que hoje não são as melhores para você. Isso é o ponto de vista material, mas a gente tem toda a influência espiritual desse mundo de ondas onde a gente está mergulhado, que nos diz André Luiz. E para a gente encerrando, porque já acabou o nosso tempo, eu vou passar daqui a pouco para o Tiago para a gente ver as nossas perguntas. Para a gente, isso tudo aqui hoje acho que foi uma palhinha, porque tem tanta coisa para a gente dizer, né? Para a gente refletir, a gente entender que o tempo todo estamos nessa balança, emitindo e recebendo, né? Absorvendo ondas. E quanto mais eu emito um tipo de onda, mais eu começo a me conectar com essa qualidade. Então, se eu desejo viver com um pensamento otimista, ser uma pessoa mais feliz, ser uma pessoa mais alegre, eu preciso me conectar com ondas de alegria, com ondas de amorosidade, com ondas de criatividade, com ondas de esperança. Se eu só construo no meu dia a dia conexões com pensamentos, com grupos, com vivências que são prejudiciais para mim, depressivas,
que me geram ansiedade, que me geram medo, que me geram raiva, eu vou me conectar cada vez mais com esse tipo de pensamento, do ponto de vista físico, como do ponto de vista espiritual. E é isso daqui que eu acho assim, um conhecimento que todo mundo tem que ter. André Luiz diz para a gente que existem 3 tipos de ondas. Que existem ondas mentais longas, ou de simples sustentação da individualidade, que são aquelas produzidas pelos indivíduos que estão acomodados às impressões comuns, né? Aquelas pessoas que estão ali no dia a dia delas, só levando a vidinha delas. Existem ondas mentais de comprimento médio, que são aquelas da aquisição da experiência, que vão surgindo quando a pessoa dá um passo à frente, ela começa a refletir sobre a vida, que ela faz uma prece, né? Ela começa a produzir uma luz interior, ela começa a evoluir, a avançar. E existem ondas mentais que são ondas de imenso poder transformador do campo espiritual. Essa palavra campo espiritual a gente pode entender como várias, né? Se a gente for pensar do ponto de vista da física quântica, se a gente for pensar do ponto de vista da psicologia, mas a gente aqui está falando assim, mundo, né? A doutrina espírita nos diz assim que o mundo espiritual preexiste ao mundo material. Se muda algo no campo espiritual, você está propiciando a mudança para o campo material. Então, em momentos extraordinários da mente, que podem ser momentos de grande dor, de grande angústia, né? Dores indizíveis, profundas. Nessa situação, um pensamento, né? Quando André Luiz está lá no umbral e ele, de repente, depois de tantos anos ali, ele chora e pede ajuda com sinceridade, ele vê Clarencio. Clarencio já estava ali há muito tempo do lado dele, acompanhando ele, só que ele não conseguia enxergá-lo. Então, naquele momento de dor profunda, André Luiz emite uma onda mental que é capaz de mudar a visão espiritual que ele tinha ali. A gente vai ver isso em curas que, às vezes, a ciência não consegue explicar, mas uma cura que acontece após uma prece, uma cura que acontece após uma revelação espiritual, um momento diferente de uma experiência espiritual. Essas ondas, elas mudam a realidade. Agora, olha que interessante, André Luiz também diz para a gente que essas ondas podem ser adquiridas pelo quê? Pelas apuradas e laboriosas concentrações da força mental. Não precisa ser só pela súplica aflitiva. Pode ser pela rotina de meditar, pela rotina de disciplinar o pensamento, pela rotina de construir novas conexões e novos caminhos cerebrais. Então, quando André Luiz nos diz isso, é para a gente parar hoje, e esse é um convite que eu gostaria de fazer para vocês. Hoje a neurociência traz assim os inúmeros benefícios, né, da meditação, os inúmeros benefícios que a concentração, que a disciplina do pensamento traz para o corpo físico e para o bem-estar mental, e a gente acrescentar que a oração, a meditação, a organização do pensamento só podem nos trazer benefícios também do ponto de vista espiritual. E que ninguém precisa esperar estar ali, né? Como está ali na última frasezinha lá dentro do parênteses, né? Súplicas aflitivas. Ninguém precisa ter súplicas aflitivas ou dores indizíveis para conseguir alcançar esse estado. Basta diariamente nós irmos laborando nessa organização, nessa educação das nossas forças mentais e reconfigurando o nosso cérebro. Acho que esse era principalmente o que nós tínhamos a dizer hoje, né? Essa oportunidade que a gente tem de modificar. E no finalzinho, a gente ainda tem uns 2 slides para algumas dicas. E aí eu vou chamar o Tiago, então, porque eu acho que já está no nosso horário para as perguntas, e a gente depois, se tiver tempinho, volta para aquelas nossas dicas finais para a gente discutir. Ah, tem que ter tempo. Quero saber dessas dicas. Ana, tem uma questão trazida pelo Júlio Castro, ele falando se a meditação ele consegue ampliar a conexão dele espiritual.
E Olha qual a só, relação disso com os chakras? a Mais ou menos essa meditação. questão. A meditação é uma palavra que ela é um guarda-chuva, né? Tem muitas coisas debaixo dessa palavra meditação. Então, existem tipos de meditação que são ligadas a escolas religiosas, que têm esse objetivo de desenvolvimento da espiritualidade, com várias linhas diferentes, digamos assim, filosóficas. Mas a gente tem também a meditação, que é, por exemplo, assim, mindfulness. É uma meditação que não tem vínculo religioso, embora quem a criou tenha se baseado em práticas budistas. Mas ela não tem vínculo religioso. O objetivo dela é o quê? É o bem-estar físico, o bem-estar mental. Se você, nos exercícios de mindfulness, onde você está mais concentrado, você se acalma, isso pode ser um fator para você se conectar mais espiritualmente. Mas esse não é o objetivo específico dela. Agora, quando a gente tem, por exemplo, práticas meditativas, né? A gente tem práticas meditativas no judaísmo, no catolicismo, a gente tem práticas meditativas no hinduísmo, né? E na própria doutrina espírita, a gente entender que a oração, a reflexão também são práticas meditativas, né? A gente está com o pensamento focado em algo, isso é uma prática meditativa por si só. Isso pode nos levar a ter mais conexão espiritual. Isso pode nos levar a ter mais conexão espiritual. Então, assim, para o Júnior, vai depender muito do objetivo com que ele pratica essa meditação, né? Vai depender. E os chakras, eles são os centros de força, eles são um assunto à parte, né? Eles são um mundo para a gente estudar. A gente tem práticas meditativas, onde a gente vão ser trabalhados especificamente determinados chakras em determinadas escolas de meditação. Então, eu particularmente já percorri várias escolas para entender, né? A gente gosta de estudar, de se aprofundar. E eu pratico, tem uma linha de meditação que eu me afinizo mais, que tem questões relacionadas aos chakras, mas que estão em pleno acordo com tudo que a doutrina espírita diz para a gente, apesar de ser uma prática oriental. Outras práticas, a gente vê assim, até coisas irresponsáveis. Então, quando se fala assim, uma meditação da Kundalini, que vai trabalhar com o chakra, um chakra básico, um chakra sexual. Isso, assim, se o indivíduo não sabe com o que está mexendo, né, não sabe como lidar com aquilo, às vezes pode levar a um desequilíbrio, como qualquer coisa que a gente tenta forçar um desenvolvimento que ainda não está preparado. Então, quando a gente está numa oração sincera, quando a gente está praticando bem, né, quando a gente está praticando a lei de amor e caridade, a gente está automaticamente desenvolvendo de forma positiva os nossos chakras para as conexões espirituais que a gente precisa, sem que a gente tenha que se preocupar com isso, né? Ótimo. Tem uma questão da Lina, vou colocar até na tela aqui para nós. Ela diz assim: a diferença de velocidade entre os bons pensamentos e os não tão bons pensamentos que fogem às boas vibrações? Olha, Lina, a gente sabe o seguinte, que existem diferenças, e a diferença principalmente tem a ver com o espírito que emite o pensamento. Então, o espírito, quanto mais poder mental tem o espírito que emite o pensamento, mais forte, eu não vou te dizer assim, veloz, porque a velocidade do pensamento é uma coisa que não dá para a gente mensurar, é uma coisa difícil da gente discutir. Né? Velocidade de pensamento mais rápida ou mais lenta é difícil, né? Do pensamento chegar a um lugar. O pensamento ele é instantâneo. Mas intensidade e força do pensamento tem a ver com o poder mental de quem emite. Então, a gente tem, imagina o poder mental, né? Jesus, o pensamento de Jesus curava a lepra, mudava a matéria biológica ali da pele, alterava ali os micro-organismos da pele daqueles indivíduos que estavam com hanseníase. O pensamento de Jesus, ele alterava o globo ocular, a córnea, o cristalino e fazia o cego voltar a enxergar. Esse é o poder do pensamento, né? A força mental
que se junta com o amor de Jesus. Mas a gente também vai ler, por exemplo, em Libertação, de André Luiz, a gente vai ver que existem espíritos altamente intelectualizados que ainda não atingiram uma moral e que também têm uma força mental e são capazes também de exercer essa força mental sobre aqueles que estão desavisados. Então, o mais importante é aquilo que nos protege é o bem que a gente faz, né? O bem que você faz é seu advogado em qualquer parte. Então, a força mental do bem, a força do bem, é aquela onde a gente tem que se apegar e se, assim, não vou dizer se despreocupar, porque a gente tem que ser prudente, mas a gente não ter medo. Não ter medo, porque o bem é a nossa proteção. Ótimo. A última questão, vou tentar resumir a que o Henrique Souza trouxe. A questão da ciência, esse paradigma da ciência que ainda, digamos, é um paradigma material ou materialista, melhor dizendo, tem alguma perspectiva de mudança desse paradigma? Olha, com certeza, né? A gente sabe, estudando a história da ciência e como a ciência, as verdades científicas vão se instalando, a gente já sabe que às vezes existe uma necessidade de toda uma geração presa a um paradigma antigo, né? Acabe para que uma nova geração surja. A gente vai Thomas Kuhn falando isso para a gente. Então, toda uma geração precisa desaparecer para que uma geração sob um novo paradigma surja e um novo paradigma se estabeleça. Aí ele passa a ser o dia a dia, deixa de ser novidade, e aí surge um paradigma novo, aí começa o conflito entre quem acredita no antigo, quem acredita no novo, aí aquele que se prova mais verdadeiro vai acabar sobressaindo no final, e aí toda uma geração muda e aquilo vira rotina, e assim a gente vai avançando. Então, é claro que isso um dia vai ser a verdade, eu não tenho menor dúvida com relação a isso, e a gente hoje sabe, a gente vem estudando muito o impacto da espiritualidade, não é só a religião, mas espiritualidade sobre a saúde física do indivíduo, desde menos dor, prognóstico cirúrgico, não é só transtornos de saúde mental, né? Questões mais físicas, palpáveis, no sentido de que a gente pode mensurar, né? Com escalas mais objetivas, e a gente vai vendo o impacto que isso tem. Então, hoje, isso é ponto passivo internacionalmente, na ciência internacional, que a espiritualidade ela é importante e tem impacto sobre a vida do indivíduo. A questão do espírito, da sobrevivência da alma, da comunicabilidade dos espíritos, tudo isso, à medida que a ciência vai se descolando desse engessamento que disseram para ela que ela não pode discutir esses temas, a ciência pode discutir qualquer coisa. Um cientista pode discutir qualquer coisa do ponto de vista científico, com o objetivo de entender um determinado fenômeno. Então, é claro que um cientista pode estudar mediunidade, é claro que um cientista pode estudar experiências espirituais, pode estudar materialização, curas espirituais. O cientista ele pode estudar o que ele quiser, desde que ele não seja parcial. Ele não pode ser parcial, ele tem que tentar ser o mais imparcial possível e ele com vistas a entender o fenômeno, né? Então, acho que no futuro isso, talvez a gente na próxima encarnação, digamos assim, a gente ria de uma época em que as pessoas achavam que os cientistas não podiam estudar mediunidade. Como assim o cientista não pode estudar mediunidade? Pode estudar o que ele quiser. Muito bem, Ana. Deixo aí agora para as suas dicas. Dicas! Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Espera aí, que eu vou voltar lá para o finzinho dela. Isso aqui tudo a gente vai marcar outro dia para a gente poder discutir. Mas aqui, a partir daqui. Então, assim, eu acho que a gente precisa assumir essa nossa potência, né? A gente precisa assumir a nossa potência. Nós somos os seres inteligentes da criação. Com isso, eu não estou desmerecendo, né, os animais, os vegetais, nada disso. Né? A gente está aqui trazendo uma frase de André Luiz que nos diz o seguinte: nós temos capacidade de criar, capacidade de construir. Tudo que a gente vê no mundo material antes foi o pensamento de alguém.
Tudo que a gente tem aqui no mundo material antes foi a imaginação de alguém, até que aquilo pudesse ser materializado. Do ponto de vista energético, do ponto de vista do mundo espiritual, digamos assim, isso é mais verdade ainda, porque o pensamento no plano espiritual ele é matéria, ele se torna matéria, ele é tão palpável quanto a matéria física. Então, a gente se assumir e trabalhar a nossa renovação mental. Porque isso também eu acho que é uma coisa importante, a gente estudar a ciência, a gente trazer esses conceitos teóricos e colocá-los na nossa vida, né? Colocá-los no dia a dia, usá-los para que a gente possa... por que André Luiz traz isso tudo? Só para a gente saber? Não, para que a gente possa viver melhor. Ele fala assim que ele é um irmão, um amigo que ele veio antes, com mais experiência, e vem trazer essas experiências para a gente. Então, que a gente assim procure ter um programa de renovação mental, que a gente assuma o direcionamento da nossa vontade, né? Que a gente não deixe a nossa mente, o nosso pensamento ser dirigido por terceiros, né? Seja o marketing, seja a mídia, seja a música chiclete ou a obsessão, né? Porque enquanto o cérebro está saudável, ele tem condições de assumir o controle dos pensamentos que ele deseja se engajar. Às vezes a gente ainda não está numa maturidade de não pensar, o pensamento vem, mas é como os vagões de um trem, a gente vai escolher em qual vagão a gente quer entrar ou não, o pensamento veio, eu não quero me conectar com ele, ele vai. Até o momento que ele não vai vir mais, que a gente vai conseguir se desconectar dele. Mas a escolha de se engajar ou não é nossa, enquanto o cérebro está saudável. Quando já tem um transtorno, né, obsessivo-compulsivo, um transtorno de ansiedade grave, a gente sabe que são outras situações. Mas enquanto a gente ainda tem uma saúde, a gente pode ainda ter esse controle sozinho. Nas outras situações vai precisar só de mais ajuda médica, de terapeutas, mas também é plenamente possível recuperar, porque nós somos os espíritos, nós somos senhores do nosso destino. Então, a gente precisa escolher as ideias que a gente quer cultivar, não deixar que nos conduzam ao bel prazer, né? E aí Jesus diz assim, sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, assim, a prece sincera, pensar nas nossas ações, nas leituras, nos filmes, nas conversas que a gente tem. Se as conversas forem otimistas, se elas contribuírem para o nosso bem, a gente não deve ficar examinando o mal por examinar, sem nenhum propósito útil para fazer com aquela informação. Que a gente deve meditar, e meditação pode ser construída com música, com leitura, existem técnicas de meditação até caminhando. A gente agir no bem, porque isso vai nos manter nessa conexão maior. E a gente pensar no que Jesus disse, né? Que a gente ele veio para que a gente tivesse vida em abundância. E que a gente pode tomar pé dessa situação. Não é uma abundância material, mas é uma abundância plena, interna, que pode ser material junto, pode, mas é muito mais do que isso. Desde que a gente se proponha a se assumir como ser pensante da criação. A gente precisa se convencer de que nós somos os seres pensantes da criação. É isso, Tiago, que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada. Ótimo, Ana. Já temos que ter André Luiz e a neurociência, parte 2, hein? 2 e meditação e muita coisa. Com certeza. Absolutamente apaixonada por André Luiz. Muito bom, Ana. Agradecemos muito a sua colaboração, as reflexões e a todos que estiveram conosco nessa noite. Nosso muito obrigado, muita paz e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Boa noite. A humanidade vem atravessando muitos desafios: fome, guerras, emergência climática e pandemias. Por outro lado, ela tem logrado muitas conquistas. A astronomia lançou suas lentes para regiões mais recuadas do cosmos. A medicina desenvolveu recursos terapêuticos nunca antes imaginados. As comunicações encurtaram distâncias e aproximaram culturas e povos. Eis que a lei do progresso se impõe
apresentando novas oportunidades de evolução e crescimento. Grandes transformações acontecem no seio da nossa civilização. Mas para onde caminhamos? E o Espiritismo? O que tem a dizer? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema Contemporaneidade, o Espiritismo e os problemas atuais, no 4º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2023, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso.